Olá, amados irmãos, bom dia a todos. Estamos aqui hoje mais uma vez para falar um pouco a respeito de Dorcas, essa mulher virtuosa. Vamos falar de Dorcas porque em comemoração ao Dia das Mulheres e como essa mulher tão humilde que se encontra lá, descrito lá no Novo Testamento, que vivia em Jafá e procurava ajudar as pessoas. Ela era uma pessoa humilde, não tinha muitos recursos, mas ela tinha uma dedicação em favor dos pobres daquela cidade que não tinha condições de viver. Então, o que ela fazia para ajudar aquelas pessoas? Ela costumava costurar, uma profissão simples que ela tinha, ela fazia túnicas e vestidos, em especial as viúvas necessitadas. Olha o que Dorcas fazia. Ela era uma pessoa humilde, simples, porém, o que ela sabia fazer, ela contribuía com os outros. Onde está descrito a vida de Dorcas? Dorcas está descrito lá no livro de Atos, capítulo 9, versículo 36 a 42. Dorcas vivia na cidade de Jope, uma discípula chamada também de Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas suas boas obras, porque ela costumava dar esmola a quem precisasse, sem buscar algum ganho ou alguma coisa. Ela era uma senhora formidável, uma mulher formidável, porque ela tinha dentro do seu coração em ajudar as pessoas. Então, ela tinha essa atitude dessa mulher. Ela era uma mulher empreendedora. Um dos motivos dela a praticar essa caridade é porque ela tinha os cuidados com os menos afortunados. Ela mostrava as suas ações concretas em prol do pobre através de uma expressão tangível de amor espiritual. E qual era a história? Qual é essa história? Você poderia me perguntar. Eu te diria que o ministério dessa mulher chamada Dorcas, ela era uma mulher, vamos dizer assim, muito amada pela sua comunidade, que havia sempre feito o bem, ajudando os outros, especialmente os pobres. Mas teve um dia que ela ficou enferma. E depois de ela estar muito doente, ela veio a óbito. Faleceu, então todos ficaram preocupados e aquela comunidade sofreu muito com a perda de Dorcas. Então, o que fez a comunidade? A comunidade, muito entristecida, ouviu falar que Pedro estava próximo da cidade de Lídia, que fica também muito próximo de onde Dorcas morava. E alguém pediu que fosse buscar Pedro. Então, Pedro chegou naquele lugar, né, e viu Dorcas ali já falecida, pediu que todos saíssem da sala, ele foi para um quarto superior, orou em Dorcas e, para a honra e a glória do Senhor, Dorcas ressuscitou. Vamos dizer assim, no seu velório, antes de Dorcas ressuscitar, as viúvas, as pessoas quem Dorcas ajudava, ela mostrava suas roupas, que, olha, Dorcas me fez isso, Dorcas me deu aquilo. Então, todos mostravam o que Dorcas tinha feito por essa comunidade. Então, todos choravam, ficaram muito tristes com a morte dela. Então, Pedro veio, orou por ela e ela ressuscitou. Então, foi uma alegria muito grande, porque todos viram vamos dizer assim, a bênção que Deus trouxe de volta a Dorcas, e toda aquela comunidade ficou satisfeita e feliz, como está descrito também lá no livro de Atos 9:32, né, ao 42.
Então, essa linda história dessa mulher de Dorcas, que era tão amada e servia a comunidade com amor, a gente pode trazer esse exemplo para a nossa vida. As mulheres empreendedoras que sabem fazer alguma coisa, que sabem fazer algo, né? Podem também contribuir com a humanidade, com a sua comunidade, ajudando, fazendo alguma coisa. Eu tenho uma amiga que ela diz o seguinte, que quem está mandando no pedaço hoje são as mulheres. Eu digo que não, mas ela diz que sim. Então a gente fica naquela discussão. Mas, na realidade, a maioria das mulheres hoje, além de serem empreendedoras, são mulheres inteligentes, gostam de trabalhar, buscam seu sustento, se sustentam e também alguns dizem que elas são empoderadas. Eu digo que empoderadas não é a palavra correta, porque empoderada você já quer poder, você já quer muita coisa. Vamos dizer que você sabe fazer alguma coisa e você sabendo fazer alguma coisa e puder ajudar o teu próximo, isso também é muito bom, não só para você, como para o outro que recebe. Então, o que eu te digo? Eu te digo que tu busque um exemplo, assim como está na história de Dorcas, essa mulher cristã, uma mulher genuinamente fiel em Cristo Jesus. É possível que Dorcas tenha sido uma pessoa convertida e fazia parte do ministério itinerante do Evangelho de Felipe, como está escrito lá em Atos 8:40. Ela amava ajudar o pobre. E também ela morava na cidade de Jóspe, uma cidade portuária que ficava a pouco mais de 50 quilômetros de Jerusalém. Mas no texto bíblico, nós notamos que ela é notável, uma mulher notável pelas suas boas obras, porque ela dava de coração as esmolas e fazia e cuidava praticamente do pobre. Então, Dorcas realmente procurou obedecer os mandamentos do amor ao próximo e do cuidado aos pobres e necessitados. Dorcas, muitas vezes, não realizava boas obras para ser salva, mas praticava boas obras porque era salva. Não, as boas obras caracterizavam a fé salvadora e não o contrário. Olha como Dorcas viveu a sua vida. Então, após a morte de Dorcas, aquelas pessoas se sentiram muito tristes com a morte de Dorcas, mas ela, pela graça do Espírito de Deus, ela foi ressuscitada e Pedro trouxe uma esperança e milagre, uma verdadeira prova de fé em Cristo Jesus ressurreto na parte dos crentes. Olha, a ressurreição de Dorcas foi interessante porque Pedro chegou num local recebido por viúvas que lhe mostravam o que Dorcas fez, as suas roupas, e ali elas estavam em muito lamentos pela perda de Dorcas. Mas, através de Pedro, que buscou ao Senhor, e Dorcas foi ressuscitada. Para finalizar a história de Dorcas, eu digo o seguinte, que ela tinha uma inspiração. Ela se inspirava em gerações com suas lições espirituais sobre generosidade, cuidado, compaixão, humildade. Sua vida foi dedicada ao serviço ao próximo e um lembrete eloquente de como o amor divino pode se transformar através de nossas lições. Concluindo, para comprovar a ressurreição de Dorcas, encontra-se no livro de Atos, capítulo 9, versículo 40, que diz o seguinte: mas Pedro, fazendo-se sair a todos, pôs-se de joelho e orou,
E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo Pedro, assentou-se. Então, esta é a prova de que Dorcas ressuscitou.